Olá, o meu nome é Melissa Paiva e agora a gente vai fazer uma viagem pela história da música ocidental. Eu te dou as boas-vindas ao Musicalizando História. Musicalizando História. A nossa viagem terá 4 paradas. A primeira vai ser a Antiguidade Grega, que acontece lá por volta de 400 a.C. A segunda vai ser o Modalismo, que dá-se da Idade Média até um pedaço do Barroco, que é por volta de 500 depois de Cristo até 1700, 1600 e pouco depois de Cristo. A terceira vai ser o Tonalismo, que é desse 1700 e pouco até lá por volta dos anos 1900, e o pós-tonalismo, que é dos anos 1900, ou seja, século XX até o dia de hoje. Aí você me pergunta: Melissa, não tem música antes disso? E eu te respondo: sim, tem. Porém, para a gente ter certeza de como soava alguma coisa, de como soava a prática musical de certas civilizações, a gente precisa de registros. E não tinha tecnologia, vamos frisar esse termo tecnologia aqui, não tinha tecnologia suficiente para eles registrarem. O que temos é apenas artes rupestres que mostram uma prática de dança, uma prática ritualística que provavelmente tinha música. A gente só vai ter 100% de certeza caso alguém invente a máquina do tempo e a gente volte até essas civilizações e acompanhe a prática musical deles, né? Caso contrário, a gente nunca vai saber. Passaremos brevemente pela antiguidade grega, destacando 3 pontos. O primeiro é a criação da palavra música a partir do termo musique, que seria a arte das musas. O segundo é o epitáfio de Céiculos, que é a composição musical completa mais antiga já encontrada, datada de 200 a.C., e Pitágoras, com seu experimento do monocorde de Pitágoras, que foi a primeira relação entre matemática e música feita na história da música e da humanidade. E chegamos agora no modalismo. E no modalismo, a gente vai trabalhar com modos. Não vamos confundir aqui modos com escala, porque escala requer uma altura definida, requer uma nota, como a escala de dó, de ré, de mi e assim por diante. E eles não tinham esse conceito de afinação como a gente tem hoje em dia. E modos eram apenas, então, intervalos musicais. Esses intervalos musicais poderiam ser chamados de dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio e jônio. E quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de feudalismo. E quando a gente fala de feudalismo, a gente fala dessa pirâmide social aqui, em que quem dominava tudo era o clero, e depois a nobreza, e por último os servos. Ou seja, quem mandava em tudo era a Igreja Católica Romana. E se a Igreja Católica mandava em tudo, ela também mandava na música. Então a prática musical era feita dentro das igrejas e era majoritariamente vocal. Quando começamos a falar de prática musical desta época e da textura, falamos de monodia, ou seja, apenas um som. Falamos também de horizontalidade e de cantochão, que era o nome desse gênero musical. Além disso, como eu já falei, a música era feita na igreja e era vocal, seguindo os textos da liturgia sagrada, tendo assim também os ofícios que são uma espécie de comemoração ou louvores diários. Portanto, essa prática musical possibilitou o acréscimo de mais linhas independentes entre si, aumentando a nossa textura. Destaco aqui também Leonin e Perrotin, da Escola de Notre-Dame, e sim, a mesma Catedral de Notre-Dame que temos em Paris hoje em dia. Também destaco Guido d'Arezzo, que por volta dos anos 1200, a partir do hino São João, deu o nome das notas que conhecemos hoje em dia. Então temos Ut queante laxis resonare fibris, mira gestorium, famuli tuorium, solve polluti, labi reatum, sancte Johannes, ou seja, Ut, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Si de Sancte Johannes. Mais para frente, o Ut é trocado pelo Dó para facilitar a pronúncia. Mais um destaque é para a criação da imprensa em 1430 por Johannes Gutenberg, que possibilitou uma maior distribuição das peças musicais, ajudando assim também no preenchimento textural e na sonoridade. Com o absolutismo, ou seja, com o poder agora nas mãos dos nobres, a música acabou saindo aos poucos da igreja, e isso é reforçado a partir da Reforma Protestante com Martinho Lutero,
que pregou as suas 95 teses contra a Igreja Católica e também traduziu a Bíblia cristã do latim para o alemão, assim aproximando mais essas escrituras de todos. A Igreja até reagiu com a Contra-Reforma, mas a perda de fiéis e da sua hegemonia foi inevitável. Assim, a música que era sacra começou a dar espaço à música profana e nossa textura fica cada vez mais cheia e, de uma certa forma, mais complicada. Com isso em vista, temos um grupo de músicos e poetas chamado Camerata Fiorentina, que chama a música deste momento de prima pratica, ou seja, primeira prática. E eles defendiam agora uma reforma na textura musical, que seria a seconda prática, ou seja, segunda prática. E o que eles queriam nessa segunda prática? Uma textura homofônica, uma textura mais leve, uma textura mais limpa. E quando a gente pensa em textura homofônica, a gente pode pensar em melodia acompanhada, a gente pode pensar também em alguém cantando uma melodia e acompanhando por baixo pelos acordes de um violão. E o argumento deles era que, no momento com a textura muito complicada, não dava para entender o texto. Então, com a textura mais limpa, o texto que era a grande importância na música seria compreendido. O compositor Cláudio Monteverdi também era a favor dessa mudança, que acabou acontecendo. Além disso, Monteverdi foi o compositor da primeira ópera completa já encontrada na música ocidental. É o caso da ópera L'Orfeu. Inclusive, o gênero ópera foi muito popular após essa mudança de textura, e junto dela temos um grande crescimento da música instrumental por conta da criação das famílias de instrumento. Essa mudança de textura acabou gerando uma verticalização no sistema. É o começo da ruína do modalismo. O grande checkmate será dado a partir da criação do sistema temperado ou afinação temperada, que deu-se por conta dos instrumentos de teclado. E essa afinação possibilitava dividir o intervalo de uma oitava em 12 semitons iguais. Um dos primeiros a apontar essa nova possibilidade foi o matemático Simon Stevens, que no século XVI dividiu a oitava em 12 partes iguais. Ele percebeu que dentro de uma oitava tinha uma grandeza de aproximadamente 1.200 centes, então ele dividiu essa grandeza em 12 partes iguais. Porém, foi apenas em 1691, com o também matemático e músico Andreas Werckmeister, que esse sistema foi devidamente estabelecido. E com esse sistema estabelecido, aumentou a possibilidade de mudança de tom, de modulação de tom. Outro grande ponto desse checkmate foi a criação das peças do cravo bem temperado por Johann Sebastian Bach. Eu acredito que vocês já conheçam o Bach, ele é bem conhecido, e esse cravo bem temperado possibilitou também a afirmação do novo sistema de afinação e também do novo sistema musical, que era o tonalismo, que a gente está chegando já lá. E em 1722, o compositor Jean-Philippe Rameau publica seu Tratado de Harmonia, falando de relações entre acordes, tonalidades e, enfim, o modalismo cai e o tonalismo se ergue. É o grande checkmate para a nossa mudança de sistema. Falamos agora de harmonia em blocos, de verticalização, de tons, um novo mundo de possibilidades. E é aqui, entre o clássico e o romântico, que teremos a afirmação desse novo sistema que é o tonalismo. Teremos as grandes sinfonias, os grandes quartetos de corda, peças musicais para piano forte, sim, piano forte é o vovô do nosso piano, entre outras criações musicais que vão afirmar cada vez mais esse novo sistema. Teremos também a primeira escola de Viena, formada pelos compositores que eu tenho certeza que vocês já conhecem, que são Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven, o grande Beethoven, que tenho certeza que todo mundo conhece também. E ele tá lá entre o clássico e o romântico. Ele é um compositor que a gente chama de compositor de transição. E quando a gente chega no romantismo, teremos o ápice do ápice do ápice do tonalismo, por conta da primeira revolução industrial, por conta do desenvolvimento tecnológico, por conta de todos esses fatores, de tudo ficar mais rápido. Então, além disso, o povo ele teve acesso à música, o que ajudou mais ainda no avanço da música, da textura musical, no caso do tonalismo.
E isso gerou os grandes balés de Tchaikovsky, o drama musical de Wagner, que criava orquestras enormes e óperas com mais de 5 horas. E isso gerou um grande boom no tonalismo e ele estava a ponto de ruir também. E aí que a gente chega na virada do século XIX para o século XX, finalmente para o pós-tonalismo, que é o que acontece até mais ou menos hoje em dia. E é no pós-tonalismo que teremos diversas texturas, diversas cores, um mundo cheio de possibilidades. É uma tentativa de derrubar o tonalismo, derrubar entre aspas, né? Até que sim, mas não adiantou muito porque ele tá aí até hoje em dia. Mas teremos sim cores, texturas e às vezes até textura nenhuma. Destaco aqui também a França e a Alemanha. De um lado a França com Claude Debussy, com Maurice Ravel com impressionismo, e de outro lado a Alemanha com o expressionismo, com Arnold Schoenberg, com Anton Webern e com Alban Berg, que formavam a segunda escola de Viena. Eles implantaram também um sistema chamado dodecafonismo, que era um sistema para dar sequência ao legado do tonalismo, né, caso ele morresse, mas não deu muito certo porque era um sistema com muitas regras e também muito limitado, e ele acabou morrendo muito antes de se demonstrar algo maior que o tonalismo. No pós-guerra, ou seja, na Guerra Fria, temos um grande desenvolvimento tecnológico, e isso inclui os equipamentos de captação de som e de reprodução de som. O que isso gerou? Gerou também na França e na Alemanha duas vertentes que são semelhantes, né, mas têm as suas rixas. Na França temos a música concreta com Pierre Schaeffer e Pierre Henry, e na Alemanha temos a música eletrônica, música eletroacústica, com o pessoal chamado de Escola de Darmstadt, que era um grupo de jovens compositores que iam a Darmstadt para os cursos de verão. Esse grupo era formado por Karl-Heinz Stockhausen, Luigi Nono, Henri Pousser e Pierre Boulez. A música concreta e a música eletrônica são conceitos bem parecidos. Ambas buscam trabalhar novos parâmetros do som, ou seja, a onda sonora. A música concreta ela trabalha com sons concretos, ou seja, sons que já existem, como o arrastar de uma cadeira, o fechar de uma porta, o som de um trem, enfim. E a música eletrônica também trabalha com esses sons, mas além disso ela busca gerar novos sons. Isso ajudou mais ainda no desenvolvimento tecnológico, sobretudo desses equipamentos de captação e reprodução de som. Isso gerou um grande boom na música popular, ou seja, o soul, o jazz, o funk, o blues, e isso acabou cobrindo a hegemonia da música chamada música erudita. Então, conforme o tempo foi passando, de um lado temos Woodstock, do outro temos a música nova, que foi a tentativa dos compositores de não deixar essa música erudita morrer. Então, também de um lado temos o rock e do outro temos a música espectral. Também temos o John Cage, né, que eu falei que poderíamos trabalhar sem textura nenhuma. Ele fez isso, ele trabalhou bastante o silêncio, trabalhou bastante o conceito de música aleatória, que não era tão aleatória assim, e nesse caminhar de música popular e música erudita chegamos até o dia de hoje. Nessa nossa viagem a gente pôde perceber que elas vêm do mesmo lugar, que elas têm a mesma origem, ou seja, é tudo música, é tudo uma coisa só. E que tá tudo historicamente ligado, não é mesmo? E é isto. Espero que você tenha gostado. Eu agradeço muito a sua presença aqui para viajar comigo e até mais!